Muita gente trava na hora de fazer entrevistas para QA, mas se você entender os passos do processo e como se preparar, tudo fica muito mais simples. E nesse compilado eu vou te mostrar como funcionam as entrevistas de QA, o que realmente cai, como se preparar e ainda por cima eu vou compartilhar histórias e dicas para você chegar muito mais confiante na sua entrevista. Inclusive você também vai descobrir que falhar na entrevista também faz parte. Os passos dentro de uma entrevista na área de qualidade. Vou falar com quem que você vai falar, eu vou falar como que vai funcionar, o que que você costuma precisar entregar, o que que você não precisa entregar. E óbvio, né, eu vou falar um pouco, né, da minha experiência, dos meus mentorados também que eu vejo acontecendo. Agora, pessoal, sobre o que que a gente vai falar? Sobre a entrevista. Se eu quero que vocês entendam, eu vou trazer aqui a versão normal de um processo de entrevista, tá bom? E óbvio que essa versão ela pode mudar para cada empresa que você fizer entrevista. Isso é normal, pode ser que tenham menos passos, podem ser até que tenham mais passos do que eu vou falar. Porém, os passos que vão existir não vão fugir muito do que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dentro da sua entrevista, qual vai ser a primeira entrevista, né? Qual que vai ser a primeira conversa que você vai ter? A primeira conversa que você vai ter muitas vezes é com o time de RH, é com um recrutador técnico, tá certo? Então, isso daí já é muito importante. Por quê? Porque você está literalmente, né, falando com a pessoa ali que é do RH da empresa. E o ponto bom dessa entrevista, tem gente que fala assim pra mim, eu não gosto muito da entrevista com o RH, Mary. Cara, essa é a entrevista que você mais tem que gostar. Por quê? Justamente porque falar com a pessoa do RH, falar com a recrutadora técnica, ela é uma pessoa que não necessariamente tem os conhecimentos que você tem como QA, né? Você já estudou, você já tem conhecimento, sabe do teste de software. Ela não sabe sobre isso. Os requisitos que estão dentro daquela vaga, né? Por exemplo, ela te manda os requisitos da vaga, eles já estão listadinhos para você. E é aquilo que ela sabe. Agora, ela sabe o que significa teste de software, ela sabe o que é um teste funcional, ela sabe o que é um teste automatizado, ela não faz a menor ideia. Ela pode até ter uma ideia do que é, mas, gente, ela não é técnica. Ela estudou para trabalhar com recursos humanos, ela estudou para trabalhar com recrutamento, ela não estudou para trabalhar com QA. Então, esse momento ali da entrevista é o momento mais simples. Por quê? Porque você vai conversar com a entrevistadora e você vai tentar focar nos principais pontos que tem ali nos requisitos. E, além disso, né, você, como uma estratégia bem inteligente, você vai falar mais dos pontos que você tem mais conhecimento. É claro, ela pode trazer outros pontos ali que talvez estejam nos requisitos e que talvez você não tenha tanto conhecimento. Porém, demonstrar conhecimento nas coisas que você sabe ajuda muito a você passar dessa primeira entrevista. Galera, a probabilidade disso acontecer desse jeito, essa ser a sua primeira entrevista, é muito grande. E muitas vezes, tá, principalmente quando a gente está falando fora do Brasil, né, mas no Brasil, normalmente se marca uma entrevista de 15 minutinhos, 30 minutos para falar com a recrutadora, e aí depois você vai passar para uma entrevista com um time técnico. E o que eu quero dizer em relação ao que é o time técnico de uma entrevista? É literalmente o time que você vai trabalhar. Ou melhor, não necessariamente literalmente, porém você vai falar com o time de desenvolvimento, o time técnico que está contratando para aquela empresa. Então, por exemplo, eu sou um QA, eu fiz a entrevista com a recrutadora. Agora, eu vou fazer a entrevista com o time técnico. Quem que vai estar participando do time técnico? Talvez o gerente que está contratando para aquela vaga, vai ter talvez um desenvolvedor ou um QA da área, talvez tenha outro coordenador. Por quê? Eles são pessoas que estão contratando para a vaga deles. E normalmente, né, é bem possível que tenha um QA ou um desenvolvedor que é mais focado da área técnica. Mas como assim talvez tenha um QA? Pode ser que você esteja sendo contratado para um time que às vezes não tem QAs, ou até mesmo para uma empresa que ainda não tem QAs, tá? Tem muita empresa que está começando a adicionar QAs no processo agora, e isso pode acontecer. E aí, o que você tem que esperar? Simples, galera. Falar sobre requisitos e teste de software. Tá? Requisitos da vaga, que eu quero dizer, e teste de software. Você não vai falar necessariamente só sobre teste de software, você vai falar sobre teste de software, de processo, você vai falar de testes automatizados, quais foram as suas experiências com cada uma dessas coisas, quais foram as experiências que você gostou, quais você não gostou, com o que você já trabalhou. Mas, Manny, então eu preciso ter experiência para entrar no mercado de trabalho como júnior? Não, não precisa. A questão é que você precisa ter pelo menos experiências pessoais com esses conhecimentos. Então, projetos, um portfólio bem estruturado,
Tudo isso vai te ajudar a responder e falar sobre qualidade nessas entrevistas. Eles vão querer testar os seus conhecimentos sobre QA. Então eles vão tentar entender os processos que você sabe fazer, as estratégias que você sabe trazer para dentro de um processo de qualidade. Tudo isso dentro dessa entrevista, tá bom? Saibam que essa entrevista, ela pode ser uma das partes que dá mais ansiedade, né? Ela é o passo que dá mais ansiedade, que você vai estar conversando com um diretor, às vezes com um gerente, às vezes com outro QA que tem mais experiência. Mas tá tudo bem. Dentro do mercado de qualidade, galera, muitas pessoas entram no mercado sem nem saber o que é QA. Então fica tranquilo, muitas das vagas, às vezes elas só estão esperando que você saiba o mínimo de qualidade. E uma coisa muito importante, nessas entrevistas, é uma dica que eu dou para qualquer um, se demonstre muito interessado. Por quê? Porque todo mundo quer uma pessoa que quer trabalhar para aquela empresa. Então aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Nunca vá fazer uma entrevista, principalmente com um time de desenvolvimento, né, com um time técnico. Não vá fazer uma entrevista sem realmente ter estudado sobre a empresa que você está fazendo essa entrevista. Entender sobre a empresa e como ela funciona, o que ela vende, como que você vai trabalhar nela, né, até mesmo, tipo, quantas pessoas tem. Tudo isso vai fazer com que você esteja preparado para fazer perguntas sobre o time, sobre tecnologia, sobre os produtos que ela desenvolve e até mesmo perguntar quais seriam o time ou o produto que você iria trabalhar caso você entrasse. Então tudo isso vale muito a pena você levar para sua entrevista, tá bom? Inclusive o Rafael falou aqui, muitos falham nisso, de nem sequer pesquisar sobre a empresa. Galera, isso faz com que você acabe sendo muito mais bem visto na entrevista. E não só isso. Tem duas coisas que te contratam, às vezes, mais do que o seu conhecimento técnico sobre QA, que é o seu interesse sobre a empresa e sua vontade de trabalhar lá. Ah, Manny, mas eu nem tenho tanta vontade assim de trabalhar para aquela empresa específica. Cara, se você está querendo migrar para a área de QA, se você está querendo crescer na área de qualidade, você quer às vezes alcançar salários melhores ou até mesmo só na sua primeira experiência como QA, vale a pena. Isso vai fazer com que você realmente se coloque no mercado de trabalho mais rápido. Vai mostrar que você é uma pessoa preparada, que tem proatividade, tá certo? Beleza, Manny. Então a gente já fez a entrevista com o RH. A gente já fez a entrevista com o time técnico. E agora? Muitas vezes eles vão te enviar um teste técnico. Exatamente. Você vai fazer um teste técnico e normalmente esse teste técnico você tem um tempo para entregar. Seja um dia útil ou seja uma semana, tá certo? Por que eu falo isso? Porque tem muitas empresas que às vezes vai fazer um teste técnico menor, né, para você entregar mais rápido, e vão ter empresas que querem que você faça um teste técnico maior. Isso normalmente costuma acontecer para quem é mais experiente, né, para quem está pegando vagas aí de pleno, sênior, mas um projeto, um teste técnico para você desenvolver para eles, tá certo? E eles vão te dar mais tempo. Esse teste técnico, ele pode ser algumas coisas. Ele pode ser só de perguntas e respostas, ele pode ser falando sobre teste de software, falando sobre processos, e muitas vezes ele também, né, se for uma vaga focada, uma vaga para você trabalhar com testes automatizados, muitas vezes eles vão pedir para que você também envie um projeto, né, focando ali em algum sistema que eles apontaram para você poder fazer um teste automatizado em algum tipo de ferramenta, tá certo? Normalmente eles deixam a ferramenta ou a linguagem que você vai utilizar em aberto, né? Às vezes eles até pedem para que você tente utilizar a ferramenta que eles pedem, porque eles querem que vocês usem Cypress, mas eles deixam aberto para você utilizar a ferramenta que você está mais confortável, justamente porque não tem como cobrar no mercado como esse, né? Um mercado que tem pouquíssimos QAs já à disposição, e principalmente pouquíssimos QAs que realmente entendem de testes automatizados para utilizar uma ferramenta que eles querem. Muitas vezes eles não vão encontrar essa pessoa, então eles deixam um teste técnico em aberto para você poder fazer automação com uma ferramenta que você desejar, tá bom? E esse é o terceiro passo, tá bom? Esse terceiro passo, né, de teste automatizado, ou melhor, de teste técnico, ele pode acontecer depois da entrevista técnica ou antes da entrevista técnica, tá bom? Então leve isso em consideração. O Renato falou aqui, pode acontecer do teste técnico ser ao vivo ou sempre tem um prazo para entrega posterior? Ótima pergunta, Renato. Existe sim a possibilidade disso existir, e saiba que o nome desse tipo de teste técnico ao vivo, eles chamam de live coding muitas vezes, né? É assim, para a área de QA, principalmente para quem está migrando para a área, não é algo que acontece com tanta frequência, mas pode acontecer sim, tá? Pode acontecer. Já aconteceu comigo, não fui bem em alguns casos, fui muito bem em outros, tá bom? Então só para deixar isso claro. Eu já falei sobre
falar com o RH, né, com a recrutadora técnica, a primeira entrevista, a entrevista técnica com o time de desenvolvimento. O terceiro passo é o teste técnico, que pode ser também ao vivo, né, ali com a pessoa, mas não costuma ser. Normalmente você leva um teste técnico para fazer em casa. E a sua última entrevista, que pode acontecer ou não, é você aí falar com o diretor da empresa, é você falar com o gerente daquela empresa, ou até mesmo falar de novo com o time de teste, com o time técnico, para poder explicar o que você fez no seu teste técnico. Muitas vezes, quando você chega na última fase, vão ter poucas pessoas que chegaram na última fase, então você está em um momento muito bom para ser contratado. Claro, nada te garante que você vai ser a escolha. O que tiver garantia é se você fez um bom teste técnico, se você realmente fez boa entrevista. Mas, galera, esses são os 4 passos. Pode ser que tenha empresas que tenham um passo a mais para você falar lá com o CTO da empresa, com o presidente se a empresa não for tão grande. Pode ser que tenham menos processos. Eu tenho um mentorado que fez uma entrevista. Fez uma entrevista com teste técnico e RH ao mesmo tempo, acabou e foi contratado. Tá, então, mas é uma questão mais de sorte. Às vezes a empresa é menor, tem menos processos, às vezes a empresa é maior, tem mais processos. Mas os processos, os passos que tem dentro de uma entrevista, que realmente fazem a entrevista de QA ser desse jeito, ser como ela é na maioria das vezes, são esses 4, tá bom? Lembrando que a maioria são esses 3, tá bom? Elas vão ter 3 passos e talvez tenha um quarto. O Jordan falou aqui, ó. O que você acha que é o mais importante na hora da entrevista? Como se portar? Claro que sei que o geral como agir, mas em específico, para uma entrevista para QA. Para uma entrevista para QA, você tem que mostrar segurança nas coisas que estão nos requisitos e falar sobre elas com tranquilidade e contar um pouco sobre você, falar sobre a sua história. Se vender bem é a melhor coisa que você pode fazer e ficar tranquilo, responder na boa. A recrutadora ela não entende de tecnologia, ela não entende de QA. Então você pode mostrar tudo que você sabe para ela, que ela não vai saber se você está falando coisa muito errada ou muito certa. Tá bom? O que importa mesmo é falar o que está dentro do requisito. O Gabriel Marinho falou aqui, é normal ter testes técnicos nos processos de entrevista? Gabriel, sim, é normal sim ter teste técnico no processo de entrevista. Ele muitas vezes, né, a maioria das vezes eu diria, ele é um projeto para você entregar dentro de alguns dias. Tem uma semana para entregar, tenho 3 dias para entregar, às vezes um dia útil, né, depende do tamanho do teste. E eles costumam ser focados na parte de criação de documento, às vezes responder algumas perguntas, né, estratégicas sobre qualidade e também fazer testes automatizados muitas vezes, inclusive a maioria das vezes, tá? Fazer às vezes um plano de teste, tudo isso. Depende muito da empresa, depende de quem está aplicando, mas se você estiver preparado, souber fazer documentação, como que é? Entender de estratégia, entender de teste automatizado, não tem muito o que ter medo. Você está preparado para qualquer vaga. Inclusive, time, entrevista, quanto mais você faz, mais você fica acostumado e melhor é. Então, se você estiver trabalhando e falar assim, poxa, eu estou trabalhando, estou gostando do meu trabalho, quero aprender QA só para poder aprender um pouquinho mais, cara, vai fazer umas entrevistas. Trabalhando é o melhor momento para você poder fazer entrevistas, para você se acostumar e às vezes receber uma proposta que você não estava esperando. Legal, né? Agora que você já sabe como as etapas funcionam, a grande dúvida é, o que um recrutador realmente está procurando em um QA, né? No seu candidato perfeito. Vamos ver agora da boca do Matthew Schumann, CEO da Talent Tank, uma empresa canadense especializada em contratação de pessoas, tá? Inclusive, ele tem informações super legais sobre contratação. Vai dar uma olhada. I have a few questions right now when we are doing the first interview, when we are talking with the tech recruiter, with the HR person that we are having the conversation, and I would like to know what are the characteristics and qualities that you're trying to find on that screening, because I really like the first meeting with the HR. I feel like I always do good on this kind of interviews, but I would like to know what are you searching for, because usually I try to throw everything that I have onto the recruiter, but that's not the best way to do it. I would like to know what you think. For sure. So I think before any interview, you need to spend time researching the company, the position, product market that they're in, maybe competitors of what they're doing, and understanding what you're applying for. I think these days it's very easy with the easy apply button to apply to 30 jobs. You have 10 phone calls, you do zero research, right? Yeah. Before going into it. So I think the first thing is before the interview, spend the time to actually research the company and understand the space that they're in and what you're interviewing for. Once you have that and you're speaking to people, the more you're in the industry, the more experience, the different tools you've used and all of that stuff, you don't need to throw everything out and all at once, right? So I think by doing research and understanding what the company's doing and what industry they're in and what they're trying to achieve and what the role is, you can then take all of your experience and focus on the relevant stuff to this job. So
I think that's something that's very, very important. And I think also answering questions directly is very important. And what I mean by that is that for any question, kind of like what I'm doing now, you could answer for very long periods of time and just kind of beat around the bush. But in an interview, you want to be clear and concise. So they ask you a question about a specific tool, I would answer the question about that tool, right? As opposed to going around the bush. And if you don't know an answer to something, it's okay to say, you know what, I haven't used that tool, but I've used these similar tools, or I have not used that tool, however, I'm willing to learn. Like, it's okay to be straight up about it versus beating around the bush, I think is answering. So, and then, sorry, to answer the initial part of your question of what they look for, on top of that, I think there's an aspect of, yes, can they do the job technically? So when they ask you questions about technicals, if you have it, great. If you don't have it, great. If you have it, where did you use it? That's how I would answer. They're also looking for communication. So how you speak to people, how you answer the questions. Are you friendly? Do you speak too quickly? Do you speak too slowly? Do you have a heavy accent? Do you ask them to slow down, or do you understand what they're saying? And can you answer clearly? So I think HR specifically looks at briefly technical, just to make sure that you fill in the 8 years of experience, 5+ years of XYZ tool, whatever, but they also filter for communication and culture fit. And so you're trying to get all of that in there in a half an hour phone call, which is kind of tough. But if you're answering questions clearly, if you aren't super nervous and you're able to talk about your past, and if you answer relevant questions, I think that's going to get the point across. All right, because there's a lot of people that maybe are a little bit scared when they are talking with the recruiters. And actually, that I feel like that's the easiest part, at least for me, because I remember that, okay, I know the tech recruiter maybe knows something about JavaScript and automation because he needs to know, but it's not something that I need to shred in front of him, right? Like, I don't need to say specific words, specific things. I just need to show them what I did with that and how long I'm using that tool, or how long I'm using that technology that he's asking for, right? Yeah, so to make it clear, IT recruiters, we're not coders, right? So as much as we want to understand how long you've used something, if you talk purely technical to me, that means you can't hold a normal conversation. You only know tech, and you're just listing tools. That's not what we're looking for, right? So when they ask you about your experience, they're not asking you, oh, at my last company, I used XYZ, and just like a bunch of buzzwords, right? They see your resume. But what they're asking for is, I joined the company as the first automation engineer. I was there, I helped build the automations framework from scratch. I did the research, I did the design, and I architected the framework from scratch. It was a team of one, and these are the tools I used, right? Perfect. So being very clear of what you did there is what they're looking for in English. You have to break it down to like speaking with people in a conversation, not a technical interview where here I used XYZ tools and that's it. People want to know who you did it at, in what context, right? And kind of breaking it down. For instance, if you're a developer, I'm a front-end developer. I was working on a team of 5. I was working on their growth marketing team. So I worked on their, I don't know, Shopify application or their checkout screen, and just painting a picture of what you did. Not saying I'm a front-end developer, I'm using React, Redux, and you know what I mean? Like, you want to elaborate a little bit on what you've done. Yeah, like try to create environment when how you used it, right? It's easier for front-end people because usually it's very shows up. But for automation, maybe that can be a little bit harder, but it's also a way to do that. There's also a way to do that very easily. Like talking about like coverage, talking about what are the features that you test and then how did you test and what types of tool you use it. But you don't have to be very precise. You just need to at least say if I'm wrong, but try to answer the requirements that you see on the job description and try to do that for the tech recruiter, right? Like you could also, again, paint the picture. So if you say, I joined a company where it was 80% manual, they had very little automation. They hired me to help them with automation. So I was with the company for 6 months or the last 8 years, whatever the number is. And within that time, we brought it from 20% automation to 80% automation. And these are the tools that we used, or I used. Perfect. Being specific. And I think that will help. For sure. Nice. Great. Como que costumam ser as entrevistas para QA? Quais são os processos? Você acha que elas são muito, muito diferentes uma da outra? Você acha que elas são parecidas? Você acha que é fácil? Você acha que é difícil? Como que foi a sua experiência com entrevistas e o que você sentiu no mercado, assim? Porque eu sei que você fez muita entrevista.
Se você quiser falar um pouco sobre isso também, é legal. Tá, posso ter uma época que eu acho que bati 55 entrevistas É. na época que eu saí da estratégia, né? Isso aí, mas daí a gente pode falar isso mais tarde. Mas basicamente, entrevista, o que o pessoal pede? Se você. Eles querem saber se você conhece o fundamento de teste de software, né? Então, isso é Mas assim, importante. antes de falar sobre requisitos e o que você vai ter que fazer na entrevista e tal, ou o que eles esperam de você, como que são os passos? O que vai acontecer? Tipo, a primeira pessoa que entra em contato com você é quem? Processo de entrevista. Geralmente é um tech recruiter, né? Sempre que eles entram em contato, né? Se você não mandar o currículo, ou de repente você tá mandando o seu currículo, é um tech recruiter que entra. Então, geralmente é a primeira entrevista com eles, né? O que o Tech Recruiter faz? Ele meio que faz uma triagem dos QAs lá, ou dos entrevistados, Perfeito. para passar para a parte técnica, né? Então, daí geralmente você sobe mais um passo, você vai falar com a galera que você vai trabalhar. Ou, de repente, você tá numa consultoria, é falar com o cliente, né? Então, para ver se o cliente quer... Porque existia diferente, a consultoria vai te terceirizar para um trabalho, e se você for trabalhar mesmo com um produto, você vai direto na fonte, né? Então, mas os dois geralmente são a parte técnica, né? Perfeito. Então, se a gente for falar da parte do Tech Recruiter, eles vão pegar a parte de fundamento de software. E tipo, peraí, a primeira parte então é a entrevista com o Tech recrutador, né? Com o geralmente. Tech Recruiter. Na maioria das vezes, tipo, quando eu falo maioria das vezes, 95%. É mais improvável que venha um líder, um coordenador, ou outro QA, ou Sempre sei lá. um recruiter, né? A não ser que a empresa seja pequena, pode acontecer. Então, galera, você vai trabalhar ali na entrevista com o recrutador. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, o recrutador técnico, apesar de ele ter esse nome, ele não faz ideia do que é código. Ele não faz ideia do que é teste, ele não faz ideia do que é QA. Esse cara, a única coisa que ele procura é ter as respostas dele, né, as perguntas dele respondidas em relação aos requisitos da vaga. Se você entrou para uma vaga específica lá, e eles pedem que você entenda de teste manual, estratégias de teste, processo ágil, e você precisa de trabalhar com alguma automação, por exemplo, com Cypress. Se você não mencionar essas coisas pro recrutador quando você estiver fazendo entrevista, ele vai te perguntar, provavelmente, mas se você não falar dessas coisas que você sabe, que você já trabalhou, já estudou, já colocou em prática, você provavelmente vai acabar não passando no recrutador. Por quê? O recrutador técnico, ele tá lá fazendo uma entrevista com você, óbvio, para entender como que você conversa, se você conversa bem, se você conversa mal, se você tem o fit cultural com a empresa que ele tá contratando, né, e com os requisitos daquela vaga, e ele vai querer pegar os requisitos da vaga, literalmente, pegar o papel dos requisitos da vaga e ficar dando check. Ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, ele passa pro próximo passo. E aí você me fala assim, né, que isso é muito comum. Manny, ou até melhor para você, Joey, vamos imaginar que eles estão pedindo lá para você trabalhar com uma ferramenta de automação que você nunca trabalhou na sua vida, certo? Vamos falar que você tem que trabalhar com Nightwatch. Para quem não sabe, Nightwatch é uma ferramenta de automação assim como Cypress, assim como WebDriver I/O, assim como Playwright. Mas e aí, o que você falaria nesse caso? Então, eu sou o recrutador, tá? Eu cheguei pra você e falei assim, então, eu queria saber, né, vi que seu currículo é bem interessante, né, você tem bastante experiência e tal, você não tem nenhuma experiência, mas eu vi que você tem alguns conhecimentos. Pode me falar pra mim se você tem parte desses requisitos? Você, por exemplo, você trabalha com Nightwatch? Então, o que eu responderia nessa hora, não trabalho com Nightwatch, mas eu trabalho com X, Y, Z, eu treinei, por exemplo, eu tenho Cypress, eu tenho Playwright, eu tenho Selenium, e eu tenho aqui o meu Git com essas coisas, e eu posso aprender esse Nightwatch porque as ferramentas têm, geralmente, os mesmos fundamentos, né? Tipo, Perfeito. A única coisa que muda é a casca. Passei? Não é nem passei. Eu falo isso toda live. Aí eu tô deixando outro maluco falar a mesma coisa que eu pra ver se as pessoas acreditam. Isso é verdade, galera. Não é comum um recrutador técnico encontrar QAs, né? Pessoas que tenham conhecimento necessariamente em uma ferramenta. Então, saiba que o conhecimento que você obtém com outras ferramentas, seja ela Cypress, Playwright, Selenium, Robot, Nightwatch, Appium, mesmo que você não tenha uma delas, e é o que eles estão pedindo, você pode dar cartada. Olha, por exemplo, eu não conheço Playwright, não sei trabalhar com Playwright, mas eu trabalho com Cypress. Eu já fui atrás de aprender, de ver como funciona o Playwright, eu sei que ele funciona de forma super parecida. E galera, é assim que funciona. É assim que eu passo nas entrevistas, mesmo quando eu não tenho a parte técnica que eles solicitam, assim que o Joey faz e assim que os mentorados fazem também. Por quê, galera? Porque o recrutador técnico não é obrigado a saber que Cypress é parecido com Playwright, ou que
Selenium, né? Se você trabalhar com Selenium, qualquer parte de arquitetura de automação de teste hoje em dia é muito parecida. Então, mesmo que você tenha lá Cypress escrito e seja parecido com o Playwright, ou seja parecido com a ferramenta que ele tá pedindo, ele não vai saber isso. Então você tem que dizer isso pra ele, mostrar isso pra ele, tá? Isso vai garantir que você tem uma segunda chance. Porque quando você falar isso pro recrutador, não importa, o recrutador não faz ideia do que é, se é mesmo tão parecido ou não. Se você tá falando, provavelmente ele vai acreditar em você. E óbvio, ele deve ter recebido algum tipo de talvez, né? Talvez é muito forte. Mas existe uma possibilidade do pessoal técnico, né? Dos QAs, do coordenador, do gerente, desenvolvedor que tá fazendo a contratação para esse cargo, ter falado isso também pro recrutador. Então, mesmo que o cara não saiba necessariamente a ferramenta X, se ele tiver Cypress, Playwright ou Selenium, ele passa. E galera, é batata. Eu falo isso não somente como entrevistado, e eu acho que o Joey também. Ele não fala isso só como entrevistado, mas como entrevistador. Por exemplo, no seu caso, Joey, se viesse um cara, você tá entrevistando, e você nem é recrutador nesse caso, né? Você já tá próximo passo, é o líder de QA lá. Vem um cara que ele entende de processo, ele entende de estratégia de QA, entende de teste manual, só que ele só sabe fazer automação com Cypress, e na sua empresa vocês estão usando Playwright, né? Sim. E você vê que é um cara que tem potencial, tem conhecimento que você precisa, ele só não sabe Playwright. O que você faria nesse caso? Cara, se eu ver que ele realmente sabe óbvio que vai ter um teste pra ver o que ele sabe de Cypress, né? Não vou acreditar no cara. Assim, exato, isso é bem importante falar. O cara, nossa, você sabe, parabéns, mano. Legal, mas tem o teste, né? Sempre tem teste. Nem sempre tem teste técnico, mas costuma ter teste técnico. Eu estou falando assim, eu já passei por teste técnico e também o que eu peço, né? Eu preciso saber se a pessoa sabe o que tá falando que sabe, né? E dentro do que eu estou esperando, dentro do cargo que está sendo entrevistado, se é júnior, se é pleno ou se é sênior, né? Mas, sei lá, vamos supor que eu quero... um cara júnior. Um cara júnior que eu quero que ele atinja, sei lá, um número X de conhecimento de automação. Então, se eu olhar o código deles, ver que ele tem um bom conhecimento de fundamento e tudo mais, e eu ver que o código dele é organizado, que o código dele é bonitinho, e que ele esteja com interesse de aprender uma nova... Isso é importante, né? Não adianta o cara falar... Estar interessado. Não quero saber, não, é difícil, não, mas eu tenho medo, aí eu já vou pra trás, mano. Então o cara não tá afim de aprender coisa nova. Às vezes o cara fala assim, nunca ouvi falar, nunca mexi com ela. Essa é a única resposta que eu quero te dar. Então, o cara tem que falar, o cara tem que falar, mas eu posso aprender, eu quero aprender, é parecido, não, acho que aí é obviamente que a pessoa pode ser... Ela tá comendo? Pera aí, gente. Comeu meu brinquedinho, mano. Tá destruindo, mano. Quero ver pra sair depois, Iona. Iona, vem dar oi. Vem me dar views. Esse era o meliante. Matou o boneco, mano. Vai, pede desculpa. Dá beijinho. Pronto. Fica aqui agora. Até me perdi. Então, o bastidores, galera, foi mal aí. O bicho aqui, ele tava fuçando porque a gente não tá brincando com ela fica ansiosa. Então, mas enfim, se a pessoa sabe, pelo menos tá com vontade e quer aprender uma nova estrutura, é fácil do cara pular de uma ferramenta pra outra. É óbvio que isso vai depender do que o cara mostra e da concorrência. Da concorrência, claro, sempre. Porque se tiver um cara melhor que você, infelizmente... Porém, não é muito fácil achar cara bom, né? Depois do recrutador, vem a parte que mais gera ansiedade, a entrevista técnica, tá? E é aqui que vão testar os seus conhecimentos de QA de verdade. Então você realmente vai conversar com pessoas que entendem da área de qualidade, mas fica tranquilo, que quando você entende o que eles querem, fica muito mais fácil de responder e você não precisa ficar tão ansioso assim. Daí beleza, galera. A gente fez então a entrevista com o recrutador técnico, ele passou a gente foi para uma entrevista técnica. Essa entrevista técnica pode ser com um líder de QA, pode ser com um gerente de desenvolvimento, pode ser com outro QA, pode ser com um coordenador de QA, tanto faz. Pode ser com Pode ser com o CTO, dependendo do tamanho da empresa, né? O diretor de tecnologia. Geralmente eu sempre caí nessa no terceiro passo. Se eu passo no segundo pra conversar com o CTO pra ver se ele vai com a minha cara, né, por exemplo. Mas fala aí, como que é o segundo passo, o teste técnico? Na verdade, nem é o teste técnico, é a entrevista técnica primeiro. A entrevista técnica ele já vai mais aprofundar naquilo que você falou pra cima com o Tech Recruiter, né? Então, exato. Você vai falar, não, eu sei de fundamento de software, você vai responder uns básicos, aí ele meio que vai começar a escarrafunchar isso, ou até mesmo bater um papo sobre o seu ponto de vista do que seria um ciclo de teste, né? Então, ele vai entrar, sabe, você não vai falar, não, eu sei pirâmide de teste é importante. Não, ele vai querer saber o que você sabe, como que você ia aplicar em cada passo da pirâmide, né? Às vezes ele pode fazer umas perguntas de pegadinha, tipo, não, mas eu acho que
O teste unitário não é tão importante assim, como um teste de integração. Quais testes funcionais você faz? Exatamente. Quais testes funcionais você faz? O que você acha de teste exploratório? É meio que tipo um bate-papo pra ver se você cai em alguma contradição, né? Nem contradição. Se você entende o que significa. Né? Porque quando. É assim, galera, essa pergunta, por exemplo, quais testes funcionais você faz no seu dia a dia? É uma pergunta bem comum que cai em entrevista. Só que ela não faz muito sentido. Pra quem entende o que significa teste funcional, galera, não faz sentido eu perguntar quais testes funcionam. Porque teste funcional você faz o dia inteiro, de vários jeitos diferentes. Faz manual, faz automatizado. Você mexendo na aplicação, você já tá fazendo. Só de olhar pra aplicação, você já... talvez só olhar não, porque você vai fazer teste um bug, visual. né? Nossa, eu olhei um bug. Mas aí vai ser visual, provavelmente, a não ser que tenha alguma coisa que aconteça sem você precisar mexer. Se você navegar lá, você começou a navegar... Teste exploratório. Vai ser teste funcional. Apesar de você fazer outros testes não funcionais no meio desse caminho, também é. Aí o cara técnico, ele pode entrar, sei lá, como que você testa um back-end, como que você pega essa chamada, você usa Postman, né? Como que você usa Postman no seu dia a dia, você sabe o que é Postman? Sabe fazer um teste de API. Você teve bastante dor aí com o teste de API, né, com o pessoal do seu time já, ou não? Ou do que você tava contratando? Então, que teste, geralmente eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade com teste de back-end, né? Ou teste de API. Eu acho, na minha opinião, o mais fácil que tem. Mano, é uma delícia. Nossa, uma delícia. A gente tá até discutindo hoje de manhã sobre isso, né? Que o teste de API eu acho bem mais... Assim, ele pode ser mais complicado de entender a princípio, né? Porque você não tá vendo nada, né? E quando fala fazer teste de back-end? Parece que tá vendo o capeta lá. O último chefe, cara. Aí chega lá, é um chihuahua. Literalmente isso. É rápido de fazer, não tem front-end, mano. Só de não ter front-end e não ter elemento, você já... Roda em qualquer lugar pra botar na pipeline a 2 segundos. Mano, roda até em batata, mano. É muito fácil, né? Mas às vezes muita gente tem esse medo, por quê? Porque você não vê nada, né? Você tá fazendo seu front-end, você tá entrando no login, você tá navegando o que normalmente você faz durante sua vida toda. Agora o back-end não, você tá vendo como as coisas estão funcionando meio que por trás, né? Uma ou parte do que funciona por trás. E aí é só literalmente caracteres, né? Não tem desenho aqui no back-end. É só ler, basicamente, né? Na verdade. Só ler. Então, eu particularmente gosto bastante, né? Suspeito de falar, toda a estrutura dos meus testes são muito baseada em back-end, né? Pra criar todas as pré-condições que eu preciso para rodar meu teste. Total. Inclusive, a gente faz muita questão dentro da Lume, né? De ensinar os mentorados sobre teste de API, automação com API. Não só Postman, mas até mesmo utilizando, por exemplo, Cypress. Inclusive, a gente vai fazer um bootcamp bem legal, que eu vou fazer uma automação front e back-end, e estruturar uma arquitetura ali que eu acho muito interessante de se utilizar. Vai ser bem legal esse bootcamp, inclusive. O que a Cassiane aqui falou é até interessante pra gente tentar até mesmo trazer umas respostas para ela sobre essas perguntas que ela recebeu. Ela falou aqui, ó. Na minha última entrevista técnica, me perguntaram sobre métodos HTTP, testes funcionais e não funcionais, ritos do Scrum, Jira e X-Ray e outros. Ela falou que também perguntaram sobre cenário de teste e história de usuário também. É até engraçado, né, galera? É um monte de nome. Você fala assim, meu Deus, olha a quantidade de coisa que estão pedindo. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Aí você, hoje, né, nós que somos mais experientes, né, você olha para as coisas que estão pedindo ali e é basicamente o que um cara precisa saber de verdade, né? E nem é tanta coisa, galera. Entenda, métodos HTTP você aprende fazendo testes provavelmente de API, você vai aprender isso. Você vai aprender métodos HTTP. Talvez você aprenda até mesmo fazendo testes front-end, né? Para garantir que você está recebendo os status corretos e tudo mais. Técnica de testes funcionais e testes não funcionais. É uma explicação super simples. Testes funcionais são testes que você faz na funcionalidade. Não funcionais são testes que não testam uma funcionalidade. Então, por exemplo, testes não funcionais. Teste de performance, teste de segurança, estresse e carga, testes de visibilidade, visibilidade. Não é visibilidade. Visual, testes visuais, teste de experiência de usuário, acessibilidade. Tudo isso é teste não funcional. Por quê? Porque você não está testando uma funcionalidade. E você faz isso tanto automatizado quanto não. Ritos do Scrum, sabe? Que é uma coisa que você consegue aprender em um dia lendo, né? Você tem as dailies, tem planning, tem grooming, ou pode ser refinamento. Você vai ter a retro, review. São 5, basicamente. E Gira, gente. Gira é outra coisa que... Gira é você falar que é a vida de ticket. Abrir ticket, fechar ticket. Gira não é uma ferramenta pra vocês terem medo, tá, galera? É uma ferramenta pra vocês... Bem boba, por sinal. É muito boa, muito utilizada. Ela é incrível, tá?
potencial, tá? Mas assim, ela não tem nenhum segredo. Nossa, é impossível. O Gira não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ele é bem... Assim, ele é bem útil, né? Quando você acostuma, Depois, bem legal. e todas as outras ferramentas que existem, Trello, Monday.com, Asana, ClickUp, hoje uma que está sendo muito utilizada também, Azure DevOps, todas elas copiam o Gira, tá? Então é basicamente... É tudo meio que segue um padrão de organizar o fluxo todo. Isso. Só vai mudar o nome, sei lá, você usar, por exemplo, um Firefox, um Chrome, um Safari, tipo, eles têm a mesma, muda a cara, muda aqui, mas é basicamente um tem mais uma coisinha, outro tem menos uma coisinha. É bobeira, todos tem assim. plugin. O X-Ray, inclusive, é um plugin de gerenciamento de teste, que eu usei uma vez, tá, galera? São coisas que às vezes eles colocam, né, perguntam, mas é mais pra ter noção quão longe você pode ir. E é muito normal, em entrevista técnica, eles perguntando até você espanar, né? Por quê? Porque eles querem saber até onde você vai, ver se você começa a responder de forma mentirosa, começa a responder coisa que você não sabe. É por isso que às vezes eles começam a perguntar muita coisa, né? E às vezes ter vários... Tipo, que nem ela falou, pô, estão perguntando de teste funcional, não funcional, ritos de Scrum, sabe? São coisas do dia a dia. Aí depois ela vem perguntar de cenário de teste, sabe? É uma coisa simples também, dá pra responder em uma frase. História de usuário, dá pra responder em uma frase. Então... De verdade, galera, tipo, não é nada muito complicado. Você só precisa estar preparado e ter estudado o suficiente ali de teste de software, no geral. Porque ali, nas perguntas que a Cassiane mandou, não tem quase nenhuma ali que era de automação. Aliás, acho que nenhuma, na verdade. Então, assim, óbvio, né? Testes funcionais e não funcionais podem ser automatizados e tal, né? Mas eu não imagino que não era isso que o cara Mas não era bem isso que ele queria saber o conceito, né? Ó, e a Cassiane, ela ainda adicionou. Aqui em Portugal, a galera usa muito X-Ray. Grande parte dos requisitos tem essa. Cassiane, tanto faz. Tanto faz. Não teria mesmo. Não importa. Não é nem ter medo ou não. Não tem problema. X-Ray é uma ferramenta de gerenciamento de teste. Ela é muito usada, é legal usar ela. Gente, ela é uma ferramenta para ser simples para usar. Se você tiver que aprender ela, você aprende ela em uma semana no máximo. Você vai aprender ela nos primeiros dias que você estiver trabalhando. Ela é literalmente, na minha mentoria, eu não passo nenhuma ferramenta de gerenciamento de teste que eu passo. Google Sheets, né? Excel. Porque lá você consegue fazer a mesma coisa que você consegue fazer no X-Ray. Óbvio. O X-Ray é uma ferramenta preparada para isso. Mas... a Grace falou, eu digo que não tenho conhecimento na ferramenta, mas que aprendo e que me adequo à ferramenta que a empresa quiser. Você acha uma boa resposta? Sim, porque assim... Você não precisa mentir, isso é verdade. A Gleice falou uma coisa legal. Não minta que você sabe. Não minta que isso aí o cara te quebra. Mentira tem perna curta. Resposta. Você pode falar, o manjo de X-Ray, ele fala uma funcionalidade que às vezes nem existe, ou fala pra você comentar e vai como tentar que cria inventar. então um caso de teste no X-Ray? Aí você vai, não, mas então você clica naquele botão, e aquele botão abre um... Aí o cara vai... Exato. Ele já vai saber que você tá mentindo, né? Então não minta, o máximo eu falo, eu não sei, eu aprendo e... Eu vou atrás, eu nunca ouvi falar. Eu mexo com essa ferramenta X que a estrutura é a mesma, é parecido, ele é para criar coisas, por exemplo, eu mexo com Gira, que ela foi criada para fazer a mesma coisa que X-Ray. Então, perfeito. Se eu aprendi Gira, eu aprendo X-Ray. É isso, exatamente isso. Porque assim, é meio que difícil, né? Às vezes não é quase impossível você pegar 100%, ou você ter 100% de casos. Tipo, eu já trabalhei em lugares... Cara, que eu peguei 3 giras diferentes, assim, tipo, de coisas diferentes. 3 o quê? Giras, sabe? O gira com o layout diferente, com a estrutura o board, você diz. O board, né? Tipo, totalmente diferente. Porque o gira muda o tempo todo, muda né? o tempo todo. Eu já peguei numa época que, assim, você ia fazer um teste, você tinha que clicar um play e ficava um cronômetro lá, vendo quanto tempo você ficava fazendo esse teste e fechando. Tipo, totalmente aleatório, assim. Nunca mais vi isso na minha vida. Aí, então, tipo, você aprende, porque, tipo, a empresa vai fazer um onboard. Ela não vai te jogar lá e falar, começa a fazer as coisas, resolve o problema aí e vai embora, né? Tipo... Tem um onboard, o cara vai explicar, cara, a nossa estrutura é assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Pô, aqui que foi, aqui você é o time não A, vai... time B, time C. Eu falo isso com a possibilidade de eu estar errado, tá? Mas é muito improvável que você vai entrar numa empresa e a pessoa não vá saber te direcionar o que você tem pra fazer. Não, tá? Eu falo que isso é improvável, por quê? Porque já aconteceu comigo, né? De eu cair numa empresa que não tinha documentação, não tinha nada, ninguém sabia o que tinha que fazer, só me botaram lá pra testar. E eu falando isso também pela Gleice, a Gleice caiu numa coisa parecida. Mas assim, entendam que, galera, num geral, o teste técnico, ele serve pra ver se você não mente, se você tem conhecimento nas coisas dos requisitos. Estude as linhas de requisitos. Você tá vendo os requisitos da vaga, você vai fazer entrevista? Vai lá.
Qual é a ferramenta? Eu nunca ouvi falar sobre Monday.com. Vai lá, pesquisa o que é Monday.com. Teve um mentorado nosso, inclusive, que ele falou assim, putz, estão pedindo Test Rails. Não faço ideia do que é Test Rails, porque eu acabo comentando na mentoria, mas a gente não ensina. Por quê? Ferramenta paga, tá ligado? Hoje, atualmente, na empresa que eu tô, tem Test Rails. Você também, você falou que você tem, né? Mas assim, não é uma ferramenta que é utilizada. Em 10 anos, eu trampei em 2 empresas que usavam e eu nem precisava mexer no Test Rails, basicamente. Então, ele foi perguntar na comunidade, que sinceramente é o melhor lugar pra se perguntar qualquer coisa, na comunidade da Lume. E a gente falou, cara, fica tranquilo, é só um gerenciador de teste, a gente faz isso com Google Sheets, e acabou, e foi batata, ele entendeu, e é isso. E ele vai chegar preparado pra entrevista, ó, Gleice, exatamente. Tamo junto, Gleice. Ó, se você tá começando agora e buscando sua primeira vaga, não se preocupa, a cobrança geralmente é bem menor do que você imagina, justamente porque quando você começa na área de QA, eles estão procurando um QA Júnior, certo? Então fica tranquilo. Dá uma olhadinha nesse vídeo falando como conseguir a sua primeira vaga de QA. Ó, o Lucas falou aqui, minha parte favorita mesmo é testes de automação. Justo. Não gosto de aplicar muito para testes manuais, mais para testes de automação. Tanto que as entrevistas que eu consegui só foi para isso. Que da hora, cara. Nossa, é muito legal. É assim, trabalhar com automação, né? Se você for trabalhar só com automação, às vezes tem vagas que é tanto só para teste manual, só para teste automatizado, né? E também para os dois, né? Que aí seria o QA Engineer, que é o que eu tanto falo, que é o cara que ganha mais entre esses 3. Porém, o que menos ganha é teste manual, teste automatizado ganha bem, quase tão bem quanto um QA Engineer, né? Que é o cara que faz os dois. E é isso. Então você vai estar caindo numa vaga bem legal, provavelmente, viu, Lucas? E o legal, mano, é que você consegue demonstrar isso para eles. Por exemplo, quando você chegar a conversar com uma pessoa lá no LinkedIn, ó, uma dica para você aí, Lucas. Mostrar seu portfólio, falar, olha, você tá pedindo esses requisitos, esse requisito aqui, olha meu portfólio, eu tenho. Olha o meu projeto, eu faço. Óbvio, capriche no seu portfólio. Faça com que ele fique bonito. Não faça um projeto meio termo. Faça sempre um projeto bem descrito, bem bonito, bem limpo. Isso vai ajudar muito a chamar a atenção dos entrevistadores. Porque o que você quer é chamar a atenção dos entrevistadores para conseguir fazer a entrevista e aí passar. É só isso. E se você entende já de teste automatizado, né, que o Lucas ele já tá estudando pra caramba, é isso que eu sei, isso vai te deixar na frente de todo mundo, principalmente com a sua idade, vai mostrar o quanto produtividade você tem, cara. Ó, o Rodrigo falou aqui, fiz o caminho contrário, comecei com Selenium e agora com Playwright para Python. E agora descobrindo o Cypress com JavaScript tá top. Que legal, cara. Lembrando, Rodrigo, ferramenta não necessariamente é o que vai te levar pro caminho mais rápido, tá? Ferramenta é só algo que você precisa aprender para conseguir trazer teste de software, mas não é isso que vai conseguir sua primeira vaga necessariamente. Ela vai fazer você se destacar, mas ela não é a base do QA. Não se esqueça, não. Eu sempre falo isso nas lives, eu falo cada vez mais. Não subjugue o conhecimento que você precisa ter, não subestime os conhecimentos sobre teste de software. É isso que realmente vai te transformar no QA, tá bom? Então, ó, saber teste automatizado é necessário, principalmente para crescer na área. Mas entender de teste de software é muito mais importante, que é isso que te transforma em um QA. Ó, o Lucas falou aqui, realmente, Cypress está chovendo vaga, mas se você for parar para pensar, todas essas ferramentas chove vaga. Exato, qualquer ferramenta chove vaga, porque eles querem alguém que entenda como implementar essa ferramenta na empresa, entende? Às vezes você sabe Cypress e eles estão pedindo para que você saiba Playwright, mas não importa, inclusive as ferramentas que eu aprendi durante os anos, eu não comecei com Cypress, né? Cypress, quando eu comecei a trabalhar na área, nem existia, né? Cypress acho que foi criado lá para 2017, alguma coisa assim. Quando eu entrei na área, eu aprendi Selenium com Ruby, que era o que bombava, galera. Era o que mais tinha, vaga com Selenium, com Ruby e Java. Hoje eu nem falo de Ruby. Por quê? Porque é uma linguagem que para a área de tecnologia já nem serve mais. Mas Ruby era uma linguagem que eu comecei. Depois eu aprendi Java. Depois eu aprendi JavaScript. E agora eu não saí mais de JavaScript. E eu aprendi como? Eu entrei nas empresas e eles falam assim, ó, você sabe Ruby, sabe Selenium, mas a gente vai começar a utilizar Cypress automação. Então, você tem que entender que mesmo que a empresa não esteja pedindo a ferramenta, a linguagem que você sabe, ela vai entender isso, ela vai entender que você sabe implementar testes automatizados. Isso não é nem perto de ser um problema, tá bom? O Luiz, ele falou aqui, abriu uma vaga júnior para QA, caí de paraquedas essa área, estudava back-end Java. É isso, cara. Olha como é louco a área. Tipo, ela tá pegando pessoas que nem sabem sobre QA. Imagina uma pessoa que tá preparada. Imagina uma pessoa que cresce na área de QA. Meu, você já sai voando. E para você conseguir a sua primeira vaga, eu sei que pode parecer demorado, eu sei que pode dar trabalho,
Mas eu vou te falar uma coisa, para você crescer na área de QA é muito mais rápido. É por isso que eu falo, pô, você tá falando assim, man, você tá falando que dependendo, se o cara estudar muito, em 3 anos ele vira sênior? Sim. Se os conhecimentos que ele tiver e a experiência e a maturidade dele for grande, ele continuar estudando, cara, não tem pessoa no mercado para ser sênior. Então, por exemplo, o Phil. Cara, o Phil, né, que é um dos nossos mentorados, ele foi da turma passada, eu vejo ele se tornando um QA sênior em pouquíssimo tempo. Ele sabe disso, eu já falei isso pra ele. Por quê? Porque ele estudou pra caramba, porque ele foi atrás, ele botou em prática, ele com certeza perdeu noite estudando, fazendo coisa, fazendo portfólio. E aí ele sabe integrar, ele consegue entregar isso pra empresa. Você acha que ele não quer? Ó, o Phil falando aqui, eu cheguei a concorrer no cargo para sênior na empresa que entrei. Exato. O cara, o Phil, ele foi tão bem na empresa, tipo, ele foi tão bem no processo que eles falaram assim, pô, mas esse cara aí não pode entrar como QA júnior. Ele vai virar QA, ele tem que ser sênior. Mas a experiência me conseguiu mais como júnior. Só que eu sei que eles têm eu sei que essa empresa que te contratou, ela tá fazendo um funil ali pra você virar sênior logo, né? Porque eles sabem da sua capacidade, eles sabem o nível que você tem. Eu tô ligado disso. Não tem muito o que realmente ter medo, vou ser bem sincero com vocês. Lembrando que as pessoas que estão te entrevistando, galera, muitas vezes elas não sabem entrevistar. Hoje, atualmente, eu sou QA sênior, especialista, e na minha empresa quem ajuda a fazer as contratações, desenvolver teste técnico, sou eu. Tá, eu faço isso já tem mais ou menos uns 5 anos. Porém, galera, saiba que eu não sabia fazer entrevista quando eu comecei. Eu não sabia como conduzir, eu não sabia exatamente o que perguntar. Então, às vezes, a pessoa que tá te entrevistando, ela tá tão ansiosa quanto você, porque ela simplesmente tá ali, tipo, pela primeira vez, ou poucas vezes. Porque normalmente você não contrata todo dia, né? A não ser que você seja recrutadora técnica, né? A pessoa que recruta mesmo. Você não vai ficar contratando todo dia. Então, quando a pessoa tá ali fazendo entrevistas, muitas vezes ela tá ansiosa também. Tá bom? Então levem muito isso em consideração. E de novo, aprender sobre a empresa, aprender sobre o time que você vai trabalhar, pesquisar tudo que você puder sobre a empresa vai te ajudar muito a conseguir passar nessas entrevistas, tá certo? DNT falou aqui, Manny, quais os conhecimentos que você acha que já são suficientes para aplicar para vagas de QA Júnior? Na minha opinião, se você já tem o conhecimento de teste de software e processo, você já pode começar aplicando a milhão. Por que eu falo isso? Você falou que para se destacar precisa de teste automatizado, teste de API. Tem muita empresa que só quer um cara que saiba de teste de software, que entenda de qualidade, que entenda de processo. Porque às vezes ele só quer uma pessoa que vai lá e teste o que está acontecendo. Muitas vezes, tá? E eu não estou falando que é só isso que você tem que fazer como QA, ou só esse o seu trabalho como QA. Mas o que eu estou querendo dizer é, se você estudou sobre teste de software, sobre processo, você já entendeu como funciona, já sabe como fazer isso dentro de uma empresa, já conseguiu se alocar bem. Poxa, entendi como funciona. Não tem nem... Gente, não tem... Eu juro para vocês que não tem mágica ali. É só conhecimento sobre testes, que é uma coisa que às vezes você faz aí no seu dia a dia, tá bom? Que você nem percebe. Você só precisa aprender estratégias e processos sobre isso. Muitas vezes a empresa só quer isso. Às vezes ela até fala assim, poxa, eu estou aberta a ensinar testes automatizados para você entrando aqui. É muito normal isso, tá? Então, por isso que eu falo, tendo esses dois conhecimentos que eu já te falei, para mim, é o que você precisa para começar a procurar vaga. Lembrando, fazer seu LinkedIn, procurar a vaga, começar a fazer entrevista é a parte que mais demora. Aprender teste de software não demora tanto assim. Então, levem muito isso em consideração. A Soleide falou aqui, lembro-me quando formei e busquei vagas nessa área, mas era muito exigente os requisitos, queriam experiência na área, etc. Soleide, toda empresa pede isso, eles querem tudo. Mas no final das contas, eles não conseguem ter tudo ao mesmo tempo. Não tem pessoas no mercado, principalmente no mercado de QA, que tenha todos os requisitos que eles querem. Então, às vezes, pode até parecer muita coisa. Inclusive, a gente fez uma live que eu falo só sobre requisitos e eu mostro como os requisitos eles são simples. Você consegue aprender eles em 2 meses de estudo. E eu estou ainda incluindo aí testes automatizados, tá? Por que eu falo isso, galera? Porque realmente não é um conhecimento difícil de se aprender, não é algo fora da caixa, você não precisa saber física quântica, não precisa saber matemática, não precisa ter inglês, não precisa ter feito faculdade, não precisa, sabe? E assim, considerando que é um mercado na qual você vai começar a ir ganhando muitas vezes 3.500, 4.000, 5.000 reais como júnior, tá? Que o engineer chega a ganhar esse salário sim como júnior, como o pleno chega a bater de 6 a 8 mil reais e sênior de 9 a 15 mil reais. Tá bom? Isso no Brasil, QA no Brasil, ganha esse valor. E você não precisa nem de faculdade, não precisa de inglês, não precisa de certificado. Então, pô, aprender os requisitos, na minha opinião, é o mínimo que você pode fazer e eu garanto pra você que não é tão difícil assim. De verdade.
vai na minha, que é batata. É assim, é que eu tô falando aqui com minha cabeça de maluco, porque eu sou maluco pra conseguir vaga. Minha esposa, tá? Pra, assim, abrir um pouquinho mais da minha vida, a minha esposa, ela é japonesa, né? Minha esposa, ela é mestiça. Ela é Yonsei. E ela tem muita vontade de morar no Japão. Se eu tivesse que ir com ela pra morar no Japão, tá? Eu iria procurar vaga lá no Japão e eu ia mandar currículo pra todo mundo. Eu ia encher o saco de todo mundo no LinkedIn no Japão. Faz acontecer. Porque assim, quem tá interessado na sua primeira vaga, isso daqui é uma coisa que eu tenho que trazer pra todos vocês, já que eu tô falando sobre entrevista, né, pessoal? A pessoa que tá mais interessada para conseguir a sua primeira vaga na sua migração é você mesmo. Então, quando você tá buscando entrevista para se tornar QA, quando você tá buscando entrevista para entrar no mercado de TI, você não pode deixar de fazer nenhum tipo de possibilidade para conseguir aquela vaga. Tô falando que você precisa matar alguém? Pelo amor de Deus, não. Mas é muito interessante que você vá atrás da vaga com todas as suas vontades. Mostre que você está interessado, estude para as vagas. Então, leve muito isso em consideração. Não é porque o mercado tem vaga, não é porque o mercado, sinceramente, de QA é muito simples de entrar, é muito mais fácil de entrar, por exemplo, do que o de desenvolvimento, que você não tem que correr atrás da sua primeira vaga. E eu tô falando exatamente para o pessoal que está de migração, porque quem já é QA para conseguir uma vaga que paga mais é assim. Se você estudar, é assim. Você não precisa nem correr muito atrás, eu vou ser bem sincero. Tá bom? Só você saber como correr atrás. Buscar vagas, se interessar, aprender sobre a empresa, fazer portfólio, estudar projeto, estudar ferramenta, estudar estratégia, estudar QA, tudo. É o que eu falo, galera. Lembrem-se, a minha mentoria, por exemplo, é conseguir a primeira vaga em QA em 3 meses com salário de 4K. Não é porque você pegou minha mentoria, sentou na frente do computadorzinho, olhou para a tela que vai estar pronto, não. Você não vai aprender se você só fizer isso. Você vai ter que botar em prática, você vai errar, você vai se frustrar. Mas, galera, isso daqui é para você conseguir uma carreira que vai te pagar muito bem, que não precisa fazer faculdade para entrar, que não precisa de certificação para entrar. Então, levem isso em consideração. Não é porque eu falo que a área de QA é mais simples de entrar que você não vai ter esforço nenhum. Não, você vai ter esforço sim, você vai ter que estudar, vai ter que ir atrás da sua vaga. Então, Mônica, por que eu tô falando tudo isso? Eu acho que a força de vontade de conseguir uma vaga e o conhecimento certo para trabalhar como QA vai fazer com que o seu jogo, você consiga essa vaga. E agora, para fechar com chave de ouro, deixa eu te mostrar uma história real de quando eu mesmo fui mal em uma entrevista. Porque falhar, como eu já tinha falado antes, também faz parte do processo de preparação para entrevistas, tá? Então, dá uma olhadinha. Mas você só vai estar preparado para uma entrevista quando você estiver preparado para uma entrevista. Você nunca vai saber. Você vai ter que primeiro fazer várias entrevistas. E eu vou te contar aqui a minha história, tá bom? Eu vou contar a minha história sobre essa entrevista que eu fiz para a primeira empresa que eu trabalhei gringa, antes de eu começar a trabalhar para ela, né? Então, o que acontece? Eu já queria vir para o Canadá e eu falava assim, eu quero achar um emprego que me pague em dólar, que eu quero ganhar melhor. E 2, porque eu quero chegar no Canadá e mesmo que eu não ache emprego lá, eu vou estar ganhando em dólar, então tanto faz. Era isso, esse era o meu plano. E eu comecei a aplicar para uma porrada de vaga. O dia inteiro, assim, ó, plá, plá, vaga gringa, vaga gringa. Até que o momento eu recebi algumas propostas de entrevista, né, para eu poder fazer entrevista naquela empresa. A primeira entrevista que eu fiz não foi não foi tanto por causa do inglês, tá óbvio, né? Me ferrei na parte de conversação foi tranquilo. Isso foi em 2019. Só que aí teve um momento que teve a famosa code screen, que fala. Então, basicamente, eu fiz um teste na qual eu tinha que codar na frente da pessoa. Aí você fala assim, até pra QA. Pra QA. Lembrando que eu tava, tentando pegar uma vaga mais sênior, né? Era uma vaga sênior, então eu precisava codar. E era, assim, coisa super simples de código, tá? Coisa super, super simples. E eles me pediram e eu não estava preparado para essa entrevista. Até porque eu tinha acabado de voltar de férias, então já tinha um tempo que eu não estava codando e aí caiu essa entrevista. A vergonha que eu passei, e assim, eu tinha ido muito bem nas outras etapas, na qual eu falei com o gerente, na qual eu falei com o recrutador, e eu tinha mais uma etapa que eu ia falar com um outro pessoal do time. Eu fui tão mal nessa etapa que o pessoal simplesmente me pulou. Falou assim, Henrique, não vai ter mais a entrevista, eles acharam que você não tá no nível suficiente. Galera, eu lembro que eu cheguei em casa, sentei e chorei, assim, foi só o que eu fiz. Porque eu falei, eu me senti ridicularizado ali. Só que, cara,
Como que eu ia saber exatamente o que eles estavam pedindo ali naquela entrevista? Óbvio, eu não estava preparado. E como que eu ia me preparar se eu nunca tinha passado por aquilo? Não tem jeito. Não tem jeito. Óbvio, né? Agora, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu trago, né, alunos tech para poder ensinar sobre qualidade, para poder ensinar sobre QA. Mas não só isso, também falar sobre entrevista. É por isso que eu tô trazendo isso daqui para vocês também. E, gente, foi vergonhoso. Depois daquilo, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Nunca mais. E o que eu fiz? Eu fiz entrevista para todas as empresas possíveis. Brasileira, gringa, europeia, americana, canadense. Eu fiz entrevista para absolutamente todas as empresas que aceitavam fazer entrevista comigo. Tanto é, né, que inclusive eu já mostrei isso num vídeo aqui, né, eu não lembro se foi um vídeo ou se foi numa live, que eu recebi uma proposta de 15 mil reais para trabalhar numa empresa X e eu neguei. Neguei porque eu não queria aquilo, eu queria uma empresa que pagasse em dólar. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz para poder me acostumar. É por isso que eu falo, você nunca fica confortável com entrevista até você ficar confortável com entrevista. Aí você fala, mas Manny, dá muito medo, eu fico ansioso. Faz até você não ficar mais, tá? E uma hora você vai acabar entrando. Uma hora você vai ganhar do seu nervosismo. Fique tranquilo. Só que você precisa se preparar. Então entenda sobre a empresa que você tá entrevistando. Tenta ver quais são as etapas que eles fazem. Aí você fala, Manny, como que eu faço isso? Entra no Glassdoor, pesquisa sobre a empresa. Às vezes tem lá quais foram as perguntas que foram feitas na entrevista para QA, quais tipos de pergunta que a empresa faz. Tudo isso é importante. Nas entrevistas você colocou a mão no código também ou só conversa mesmo? Just Code. A maioria das vezes que você faz uma entrevista como QA, ela é mais no papo, tá bom? Você consegue ganhar muita coisa aí no papo. Porém, dependendo do que eles estão pedindo para aquela vaga, para o que eles querem que você passe, eles vão te pedir para fazer o live code, né, que eu falei. Mas é muito de empresa para empresa. E normalmente live code é mais empresa americana. As empresas aqui no Canadá, eu fiz entrevistas em várias e eu nunca precisei fazer live code. Normalmente quem gosta desse tipo de coisa é americano. Mas o que normalmente acontece? Acontece eles te mandarem um projeto para você fazer em casa. E aí você desenvolve o projeto em casa. Normalmente é uma automação. Eles querem que você faça uma automação considerando um sistema tal, considerando um layout tal, o que você faria, essas coisas. Mas live code mesmo, eu acho que eu só fiz 2 vezes. Eu detesto, eu não acho que ajuda em nada no processo de entrevista. Eu, por exemplo, quando eu faço entrevista para as pessoas entrarem, né, na empresa que eu tô, quando eu entrevisto os outros QAs, eu nunca passo esse tipo de coisa, que eu acho que é inútil. Isso só deixa a pessoa nervosa. Você não está testando absolutamente nada. O tipo de código que a pessoa pede ali é muito... Assim, é um código que você nem às vezes usa no seu dia a dia como QA. Então eu acho meio zoado. Mas a questão você tem que estar preparado se pedirem, né? E eu te garanto, tá, galera, que por ser QA, um live code não vai ser tão pesado, por exemplo, como um live code de desenvolvedor. Não faz sentido. Como eu já falei, nós trabalhamos com muito mais coisa do que código. Que desenvolvimento. A gente tem que trabalhar com cultura de qualidade, processo, entender sobre software testing, entender sobre como empregar a cultura de qualidade, como empregar as estratégias de teste que você quer fazer dentro do desenvolvimento daquela empresa de uma forma customizável, de uma forma específica, para garantir a qualidade daquilo, tá bom? Então, tudo isso é muito importante para você colocar na sua cabeça. A parte de código, ela faz parte do QA, mas ela não é tudo, tá bom? E normalmente, tá, gente, essas perguntas que vocês fazem, elas são bem costumeiras. Imagina um júnior passa por um perrengue desse. Acontece, cara. Empresa sem noção, que não sabe testar principalmente QA, que não sabe o que perguntar para um QA, tá em todo lugar, tá bom? E você tem que estar, às vezes, preparado para isso. Então, por exemplo, o que eu falo muito dos meus mentorados? Você quer entender um pouco mais sobre algoritmo? Porque a gente trabalha muito com automação, com Cypress, com API. A gente entende de programação, né? E ela tem até uma playlist na qual eu falo sobre programação para QA. Porém, às vezes você vai se deparar com uma situação dessa. E se você tá querendo para júnior, tá, gente? É muito improvável que tenha esse tipo de processo, tá? É muito improvável. Mas para você que tá querendo se tornar, né, um dev sênior, um especialista, realmente, né, trazer ali tudo que você pode de qualidade para uma empresa, você tem que lembrar que você pode passar por isso. E se você passar por isso, a melhor forma é estar preparado. Então, como que eu me preparo para esses tipos de teste? Tem 1 milhão de sites, tá bom? Você pode aí achar o
Quer ver? Eu até mostro. Esse site aqui, Code Wars, tá bom? Para que ele serve? Você vai melhorar suas habilidades, né, de desenvolvimento. Deixa eu fazer o login aqui rápido. Vou colocar aqui minha senha. Eu não consigo logar, mas o que ele é? Ele é um site na qual você faz testes, você aprende algoritmo, tá? De código, você aprende algoritmo, né, de desenvolvimento, de programação, para poder resolver problemas específicos. E normalmente são justamente os problemas que você utiliza, os problemas que são perguntados nas entrevistas. Ele se chamava Code Fight, né? Code Fights, mas eu acho que ele mudou de nome agora. O que é isso daqui? Isso aqui você aprende literalmente, tá? Eu vou entrar aqui no meu perfil. Você aprende literalmente... Não, cadê o... Aqui, Arcade. Você faz código e você aprende a fazer os códigos, por exemplo, que são perguntados nas entrevistas. Eles começam de um nível bem básico, tá? E você pode fazer em qualquer linguagem que você quiser, como, por exemplo, aqui está em JavaScript, mas você pode literalmente escolher a linguagem que você quiser. Tem até CoffeeScript, que ninguém usa, tem Lisp, tem C++, C Sharp, D, Erlang, Elixir, Python, Ruby, Rust. Você pode escolher a linguagem que você quiser para poder resolver problemas que estão aqui. Então, esse daqui vai estar aqui vai estar o problema, né? Que você tem que resolver, que nesse caso, escrever uma função que retorna 2 números somados, a soma de 2 números, né? E é isso. Então, tipo, você depois tem que garantir que isso está funcionando. Isso daqui vai até um nível bem avançado, tá bom, galera? E são justamente as perguntas que são feitas nas entrevistas. Então, ó, inclusive, tem até um aqui, um Interview Practice. Você pode fazer de estrutura de dados. O legal disso daqui, galera, é que você, inclusive, ó, deixa eu mostrar. Você, inclusive, consegue ver a resposta, as soluções, né? Tá vendo? Aqui tem a parte de solutions de outras pessoas. Então aqui, dá para ver as soluções de outras pessoas, por exemplo, em Haskell. Tá? Como que você soma 2 números em Haskell. Ou como que você soma 2 números com JavaScript, ou com Java, ou com C++, ou com Clojure, com Go, tá bom? É bem legal. E se você tiver medo, faz isso daqui, galera. Tira aí meia horinha por dia, um exercício por dia que seja. Isso vai garantir que você não chegue totalmente perdido. Depois pode dar dicas para iniciar sobre Java. Posso dar uma dica ótima. Eu vou trazer aqui a dica para você. Eu vou te dar uma dica incrível para começar com JavaScript. Você vai entrar num canal chamado Lumstack, tá bom? Não sei se você já ouviu falar. E lá, deixa eu abrir aqui. Ó, que inclusive tá em live, hein? Tá em live. E lá na Lumstack, você vai entrar em playlist e temos aqui um curso de programação para QAs, tá bom? É dica top, que da hora. Não foi jabá, hein? Mas é falando sério, tá? Eu sei que tem outros lugares que você pode aprender JavaScript. Mas, sinceramente, para você que é QA, se você já começar com isso daqui que tá na nossa playlist, já vai ser muito, muito útil, tá bom? Eu te garanto que tem bastante coisa aqui que, se você está começando, vai te ajudar a te colocar a entender algumas coisas bem, bem simples sobre o JavaScript. Então, é importante que vocês entendam isso. Olha eu aí, ó, com a barba toda mal feita. Maravilha. Agora, você já sabe como funcionam as entrevistas de QA, desde o primeiro contato com recrutadores até a parte técnica e os testes práticos, né? Você também viu que dá para se preparar e que até os erros fazem parte desse crescimento. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre a área de QA, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e acompanhe os nossos próximos vídeos. Aqui eu te mostro tudo o que você precisa para conquistar a sua vaga de QA.